Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você quer criar um bom personagem. Mas o porquê criar um bom personagem? Um bom personagem é a cara da história. É o carro-chefe, é o... sei lá, é aquele cara que fica na frente da banda, que eu esqueci o nome. Mas ele meio que vai guiar a sua história. Como eu disse no meu outro vídeo, Akira Toriyama sempre falava que, tipo, uma das coisas mais importantes numa história era o personagem. Ele sempre falava, ah não, a gente tem que construir um bom personagem, que construindo um bom personagem, poderemos colocar ele em qualquer história. Mas aí você me pergunta, ah, Isaac, mas por que os personagens são tão importantes assim numa história? E eu respondo pra você, meu amiguinho, você já tava lendo uma obra e você simplesmente não se conectou com o personagem. Ele era, tipo, horrível. E você só falou, não, tchau. E você abandonou uma obra na metade, ou você só não conseguiu assistir um filme. Talvez a ideia até seja boa da história, só que, sabe, com um protagonista sem graça e você fica, não. O autor tinha a faca e o queijo na mão, só errou na hora de fazer o personagem. Você pode ter a história mais incrível do mundo, você pode ter um roteiro incrível, só que se seu personagem for ruim, você estragou a sua história. Bom, a Pixar teve esse problema na hora de criar Toy Story. A ideia era criar meio que um vilão, entre aspas. O Woody era pra ser um vilão, se você não sabe. O Woody era pra ser um vilão. Eles queriam se afastar de tudo que as animações geralmente faziam naquela época. E aí eles pensaram, bora fazer um personagem principal, um protagonista que é meio vilanesco. Só que aí eles perceberam, cara, o personagem tá chato demais. Ninguém vai querer ver essa história. Ninguém vai se conectar com o Woody. Ele humilhava um cachorro, gente. O Woody humilhava um cachorro. Por outro lado, tem obras que são carregadas pelo personagem principal ou pelos personagens. Um exemplo é o mangá de Mob Psycho. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, que eu dei essa volta toda pra falar é: personagens são importantes nas suas histórias. E agora, como que você cria bons personagens? Não se preocupe, amiguinho. Agora eu tenho a solução. Primeiro, vamos tentar ver o interesse do público. De que público? Obviamente do seu público, meu amiguinho. Vamos pegar a obra que você tá fazendo. Ela é um livro? Ela é um mangá? É uma história em quadrinhos? É um curta-metragem? É um filme de Hollywood? Você tem que ver o que o seu público gosta, ver o que tá dando certo, mas você não pode copiar 100% os outros personagens. Você tem que ter um diferencial. E esse é um ponto importante, o diferencial. Mas como é que eu faço pra diferenciar a personalidade de um personagem? Bom, é só você não copiar. O seu personagem precisa ter uma personalidade diferenciada, entende? E em específico, cada personagem da sua história tem que ter uma personalidade diferente. Se todo mundo da sua história tiver a mesma personalidade, vai ser como se você estivesse vendo uma mesma pessoa conversar com ela mesma. Não que isso seja ruim, tem vários filmes que fazem isso. Mas personagens diferentes dão destaque a personagens específicos. Por exemplo, você tá lendo uma obra e um personagem ele se diferencia muito porque, ele é muito carismático, ou ele é bravo, ou ele é legal, e vai fazer a sua obra entrar no imaginário do seu leitor, entende? A pessoa vai conseguir imaginar melhor os seus personagens se eles forem diferentes entre si. Uma boa forma de criar um personagem, que é o que eu sempre uso pra escrever, é uma frase bem específica que eu não lembro quem falou, eu não sei quem falou ela, mas ela é muito maneira, que é, abre aspas, personagens são o que a gente quer ser com os problemas que nós temos. Um exemplo dessa frase é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é forte, ele é incrível, ele é famoso, ele fica voando por aí, ele é um super-herói, só que ele ainda é o Peter Parker, ele é um jovem meio nerd que mora com a tia dele, ele é pobre, ele precisa trabalhar com um chefe que é um mala. Ele não é tão popular assim na escola, ele é um jovem normal. Ele tem problemas. Ele tem problemas que você tem. Isso faz você se identificar com um personagem, sabe? Ele é super, ele é incrível, mas ele também não é nada, sabe? Ele não é nada. O que eu quero dizer é que ele tem problemas. Crie defeitos pro seu personagem, não crie um personagem perfeito. Tipo, ele é um espadachim muito forte, incrível,
e nada abala ele, só que o único ponto fraco dele é que ele tem a risada muito frouxa. Então ele sempre tenta se manter sério, só que ele ri. Tá vendo? Já é um personagem diferente. Ou um cara que trabalha num emprego incrível de super-heróis, só que ele tem dificuldade em matemática, entende? Os problemas que os jovens têm com o que eles querem ser. Um canal que eu recomendo pra vocês, se vocês estiverem escrevendo personagens e quiserem se aprofundar mais no assunto, é o canal do Raoni Mark, que ele fala bastante sobre escrever personagens e tal. Ele tem até uma playlist muito maneira, tá? Que eu recomendo. Uma playlist de só como escrever personagens. E super recomendo se você estiver estudando sobre o assunto, tá? O link aí na descrição, ok? Ok. Agora vamos falar do segundo ponto. Uou! Sobre o design de personagem, eu quero falar o seguinte. A história interfere no design do seu personagem. E o design do seu personagem pode ter história. E pode contar histórias. É isso que é design de personagem. É contar histórias sem dizer nada. Esse é o poder da arte, da visão, pinturas, do escrita, etc. Uma cicatriz, uma cor de cabelo, ou um cabelo bagunçado diz muito sobre a personalidade do personagem. Tente passar a personalidade do seu personagem no seu design. E lembre-se, a história interfere no design do seu personagem e o design do seu personagem conta uma história. Um exemplo que eu vou dar aqui de novo, que eu sempre falo muito de One Piece, é sobre as duas cicatrizes do Luffy. Uma cicatriz que ele tem na bochecha, ele mesmo fez ela. Foi uma forma de mostrar coragem. Mostrar que ele realmente queria ser um pirata. Ele estava determinado a fazer aquilo. Só que a segunda cicatriz tem uma história diferente. A segunda cicatriz mostra fraqueza. Mostra desespero. É um sinal de... É uma lembrança triste. Porque ele ganhou aquela cicatriz no dia que o irmão dele morreu. Me perdoe, Luffy. Escuta com atenção o que eu tenho pra te dizer. Apesar de eu carregar o sangue de um demônio nas minhas veias, vocês me amaram. Muito obrigado. Naquele dia, ele viu que ele era fraco. Aquele dia ficou marcado pra sempre no peito dele. Isso foi um ponto de virada na história. Foi quando ele viu que ele realmente era fraco. E foi aí que o Luffy treinou durante os 2 anos do time skip. Ainda mostrando a marca no peito que ele tem. Sabe, o design do seu personagem pode ter história. As cicatrizes do seu personagem podem ter história. As roupas do seu personagem podem ter história. Sempre lembrando de criar um visual marcante. Pode ser até exagerado, se tiver a ver com a história. O Jojo tá aí pra mostrar que designs exagerados funcionam também. Sim, e agora que eu consegui curar todas as suas fraturas, não vou poder ser considerado um covarde por te encher de porrada. Entende? Se divirta fazendo o design do seu personagem. Faça aquilo que você gosta de maneira inteligente, alinhando o que o seu público gosta com o que você quer fazer. E assim os dois ganham, yay! E lembre-se, se você estiver fazendo um mangá ou uma história em quadrinhos, meu amigo, você vai ter que repetir esse design 1 milhão de vezes em todo o quadrinho. Então, por favor, faça alguma coisa que você gosta de desenhar. Senão, o que você queria fazer, que é o seu sonho, vai virar uma tortura. E você não vai terminar a sua história. Tortura que não tem mais fim. Agora, um canal que eu recomendo para você estudar o design de personagens é o canal do Eric Artem. O link dele também tá na descrição. E o canal dele fala sobre artes em animes e mangás, evolução de arte em mangás específicos. Bom, o que aprendemos nesse vídeo? Aprendemos que os personagens são uma parte importante na sua história. Você pode dividir o personagem em personalidade e design. Que os personagens têm que ter personalidades diferentes. Personagens são o que a gente quer com problemas que nós temos. Já em design, aprendemos que a história pode interferir no design do seu personagem e fazer um visual marcante. Nem que ele seja exagerado. Agora, vai lá fazer o seu personagem. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistir até o final, sinceramente eu estou muito feliz. Por favor, se você tiver alguma coisa pra me falar, ou um personagem que você deu uma ideia assim, tipo, muito incrível, pode
falar pelos comentários aí. Eu sempre tô lendo todos os comentários e fico muito feliz quando vocês comentam, porque eu posso ver que vocês estão gostando do vídeo. E eu queria falar que o áudio desse vídeo explodiu a primeira vez que eu gravei ele e essa segunda vez que eu tô gravando ele. Então, isso aí, é isso que eu queria deixar no final. Um abraço pra todos vocês e sigam seu sonho. E esse vídeo foi a ideia de um inscrito, foi o Deco que deu a ideia. Obrigado, Deco. Eu mudei um pouco a sua ideia, mas é isso aí, valeu, mano, valeu.